Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um do meu, do seu, do nosso Aloy Tech Notícias, que traz notícias especulativas, clickbaits. E é isso, vamos começar. Ah, sim, ó, temos mais uma novidade, ó, dá até para ver o meu óculos aqui, ó. Temos agora mais uma adição da minha iluminação, além do nosso forro acústico, agora temos uma iluminação que eu vou melhorar ainda um pouco mais, mas estamos andando aqui, melhorando o nosso Aloy Tech Notícias. Muito bem, sem mais delongas, vamos para o conteúdo especulativo de hoje, que nós vamos falar das previsões apocalípticas de texto que é sobre a IA, que viralizou e assustou todo mundo. Principalmente o mercado, né? Então vamos falar sobre isso hoje. Bora para o conteúdo. Cadê? Muda minha cena. Aê, estamos na cena agora da. Eu trouxe uma notícia aqui do Globo, ó, G1, tá? Para um negócio publicado aqui, que é justamente sobre essas previsões apocalípticas. É legal essa palavra, né? O PIB fantasma. O que que aconteceu? Isso aqui, e a gente traz notícias velhas aqui também, tá? Aqui a gente trata de notícias velhas. O que aconteceu foi lá para fevereiro, né, desse ano, de 2026. Então não faz tanto tempo, faz um mês só. O que que aconteceu? Um cara aqui, ó, as ações de algumas empresas de tecnologia, das de software, né, principalmente, despencaram nessa segunda-feira, dia 23/2. O que que aconteceu? E o principal motivo seria uma postagem de um blog que viralizou. Provavelmente algum especialista técnico, eu não conheço aqui da área, vocês podem adicionar comentários aí para quem entende dessa área do mercado financeiro. Mas olha só, empresas como Datadog, CrowdStrike e Zscaler viram suas ações despencarem mais de 9% ao longo da segunda-feira, ou seja, de um dia, né? E teve a Business Machines teve queda de 13%. O pior desempenho desde 2000. Aí o que que aconteceu então? As empresas também tiveram desempenho, segundo analistas, o principal motivo por trás das quedas foi um post escrito pela Cintrine Research. Ó, foi aqui uma pesquisadora, uma empresa pesquisadora, eu não conheço. Uma das empresas foi fundada pelo James Van Glick. Aí tá vendo? Deve ser um cara famoso aí da área, porque o cara escreveu o negócio e impactou o mercado. E a Citrine é um dos canais de finanças mais lidos do Substack. Também não sei o que é o Substack, então não mudou nada. Mas enfim, o texto fala de um PIB fantasma, que é a ideia de que a inteligência artificial, e aí entra a história da inteligência destruindo o mundo, né, as previsões apocalípticas, que vai aumentar a produtividade de algumas economias, mas que provoca ao mesmo tempo desemprego. Então aí o que ele fala é desse PIB fantasma, né, de um PIB que gera resultado, mas não participa do mercado, né? A riqueza seria ilusório, tá? Então aí fala que a explicação mais comum para a renovada apreensão nos mercados de segunda-feira foi uma postagem da Citrine Research sobre como a IA poderia levar à demissão de muitos profissionais. Aí até aí, beleza, você fala, os caras estão especulando e tal. Mas aí, cadê? Ele começa a dizer o que que viralizou. O que que eles falaram que viralizou? O problema foi que o cara fez uma projeção, ele escreveu um relatório como se estivesse no dia 30 de junho de 2028. Então ele fez um negócio futurista, né? Ele está relatando como se ele estivesse no futuro. Aí ele relata que o mundo com desemprego de 10%, queda de 40% do SP, que é os índices das ações principais das empresas listadas. Em apenas 2 anos, os mercados iriam de uma euforia com a inteligência artificial, uma profunda crise provocada pela ascensão da tecnologia. No fundo, ele está falando aqui mais de como a gente se enxerga o que está acontecendo com a IA, do que realmente como o mercado financeiro age também por isso, né? Pelo que ele fala aqui, ó. A inteligência provocaria desemprego, tarará, e a gente já sabe, né? Atividades ligadas à administração. Ó, os agentes não dormem, os agentes de IA não dormem, não pedem folga, não têm plano de saúde. Quer ver quando ele fala aqui, ó, os contas nacionais, circula. Aqui, ó, ele está falando, o PIB fantasma é a produção que aparece nas contas nacionais, né? Gera
gera produto, mas não circula pela economia real. Cadê quando ele fala aqui, ó, espiral de substituição e tal, capacidade. Ó, ele descreve ficcionalmente que uma empresa de inteligência artificial que consegue avanços na área de agente coding e que agentes autônomos escrevem IA, escrevem e testam códigos com intervenção mínima. Então são IAs gerentes gerenciando outras IAs programadoras, né? Como a gente faz mesmo, como humanos, né? Com o tempo, as empresas de software gerariam eficiência aos seus clientes. E tá, não é isso que eu quero mostrar aqui. Relações humanas. É aqui que ele fala, ó. Com o tempo, os setores produtivos passariam a usar agentes de inteligência que produziriam ganhos enormes de eficiência. Praticamente todas as atividades humanas barará, seriam otimizadas por máquinas. Comércio, agências, contabilidades, barará. Segundo eles, até mesmo áreas de que as relações humanas eram valorizadas se provam frágeis. Olha lá, o mercado imobiliário, onde compradores toleram comissões de 5 a 6% durante décadas, né, desmoronou quando a gente de IA, equipado com acesso a banco de dados e listagem de preço das propriedades, de décadas, puderam replicar instantaneamente essa base de conhecimento. Então, aqui ele dá um exemplo. Outro exemplo, deixa eu ver, é os aplicativos de entrega de comida, que hoje em dia um desenvolvedor é capaz de criar um iFood, né, que é ainda mais eficiente e que dá, vamos dizer, mais receita direto aos motoristas, provocando uma falência em empresas que dominam o mercado como o iFood hoje, 99 e tal. Mas mesmo os motoristas não teriam muito futuro, já que em breve também isso daí poderia ser ameaçado por veículos autônomos. Quer ver onde ele fala aqui, ó, aprimora justamente para a IA é capaz de fazer isso. Continua criando novos empregos. Aí, tá vendo? Em 2025, cargo de plano de saúde, previdência privada, salário de 180 mil dólares por ano. Ela perdeu o emprego na terceira rodada de demissões, depois de 6 meses procurando emprego, começou a dirigir para o Uber. Caíram 45 mil dólares por ano sua renda. Que aí ele fala aqui, ó, quer ver? Precisa transferir dinheiro para a família, exatamente. Os autores lembram que em fevereiro. Ó, temos certeza de que alguns desses cenários não se concretizarão. Então, assim, é um estudo. Da mesma forma que a inteligência continuará, a inteligência artificial vai se acelerar. Assim como tem a lei de Moore, né, para os processadores, que ele falou que ia dobrar a capacidade a cada ano, ou a cada X anos, eu não lembro. Aqui também não tem mais volta isso. A inteligência artificial vai continuar também indo na lei de Moore. Reações, né? Aí, ó, é aqui que é o ponto, ó, reações. Apesar de muitos atribuírem as quedas no mercado de segunda-feira ao texto da Citrine Research, nem todos levam a sério suas previsões. Mas não é esse o ponto. O ponto mais importante não é o que o texto diz, é que o mercado de ações chegou ao ponto de que postagens de blogs causaram movimentos nas ações significativos ao ponto de balançar o mercado. Esse é o ponto. E isso não diz sobre o texto ou sobre o mercado, diz sobre como as pessoas, o efeito que causa nas pessoas. E as pessoas é que formam o mercado, né? Então, escreveu aí esse colunista, o Robert Armstrong, do Financial Times. Ó, eu tô com um problema aqui, ó. Eu tô descobrindo isso, ó. Problema de áudio por causa de interferência do meu celular. Deixa eu afastar. Ele tá pipocando áudio aqui na minha mesa de som por causa da interferência do celular. Eu preciso descobrir essa interferência aqui. Mas aí, enfim, aí fala das pessoas que discordam, né? Então tem aqui, ó, o argumento do PIB fantasma do Citrine pressupõe que os salários humanos substituídos desaparecerão permanentemente da economia. Salários humanos substituídos? Ignorando como ganhos de produtividade tendem a realocar em vez de destruí-lo. Não entendi muito bem o que ele disse, para ser sincero. Quando a IA reduz os custos, bens e serviços ficam mais baratos, beleza, aumentando efetivamente o poder da compra real, mesmo para famílias com renda mais baixa, beleza, mas não é a família. Bom, não sei, não sei, não entende economia. Ele cita o CEO do PromptQL, análise de dados simulação não pode ser automatizados, ó, 70% dos trabalhos não podem ser automatizados, pois a IA precisa ser treinada com dados de contexto humano e parará.
afirmou que os temores sobre a inteligência são exagerados e que seu banco usará a tecnologia a seu favor. Então, na minha opinião, sairemos vencedores porque a gente usa a tecnologia e a gente é muito bom nisso, né? Em se adaptar também ao uso da tecnologia. Mas é interessante, de qualquer forma, o ponto central desse artigo é como aquele artigo da Citrix aqui impactou e caiu o mercado. Por quê? Por medo. Medo das pessoas, né? E realmente a ação que causa isso dá insegurança nas pessoas e cai essas, o pessoal começa a vender. Porque o mercado é feito das pessoas comprando e vendendo ações. Pelo pouco que eu entendo, né? Aí vocês podem. Vamos voltar aqui para a nossa câmera aqui principal, para a nossa despedida. Aí vocês podem conversar melhor aí nos comentários para a gente discutir sobre o assunto, mas é apocalíptico ou não é? É uma previsão, como é que é? Para o mês de junho de 2028 ou 38? Como é que é a data aqui? Enfim, faz sentido essa previsão de futuro para vocês? Ou estamos muito chapéu de alumínio hoje nas nossas notícias especulativas? Valeu, gente. Deixa eu ir. Beijos. Fui.